Meus irmãos, para esse momento de meditação, a palavra do Senhor, convido a igreja que abra suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 1 a 20 desse capítulo. Nós vamos ler as perícopes que tem por título O Nascimento de Jesus Cristo e os Anjos e os Pastores. Do verso 1 ao verso 20 eu farei a leitura. Peço que os irmãos acompanhem com atenção e reverência. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Meus irmãos, sem dúvida, nessa época do ano, a época do Natal, nós somos tomados por um sentimento diferente, de uma alegria diferente, de um sentimento diferente de renovo, de esperança até. Algo que nós poderíamos até chamar de, abre aspas, o espírito natalino, fecha aspas. Nós, seres humanos, naturalmente, nós somos dados a celebrações, a comemorações, a lembrar de datas importantes, aniversários, seja o nosso próprio aniversário, seja o aniversário dos entes queridos, eventos especiais na nossa vida, como o nosso casamento, datas comemorativas. Nós somos naturalmente dados a celebrar, a comemorar. Mas o Natal traz algo diferente, seja pelas luzes que enfeitam as casas, sejam pelas árvores de Natal,
seja pelos filmes, pelos comerciais, por toda essa aura que está em volta do Natal, nessa época parece que paira uma aura de celebração diferente. Parece que existe algo de glorioso no Natal, e nós sentimos isso, esse sentimento de que existe algo diferente, algo glorioso, mesmo que a gente não saiba definir exatamente o porquê. De fato, o Natal é algo tão glorioso que foi inclusive capaz de gerar trégua, uma trégua, mesmo que temporária, em uma guerra mundial. Não sei quantos já ouviram talvez essa história, mas há exatos 111 anos atrás, no ano de 1914, o Natal trouxe trégua à Primeira Guerra Mundial na Europa. Isso é registrado por testemunhos dos próprios soldados que estavam na batalha. Conta-se que depois de 5 meses de intensos combates na Primeira Guerra Mundial, milhões de soldados nos campos de batalha da Europa se enfrentando nas trincheiras da frente ocidental, soldados mortos em meio a campos minados, em meio a emaranhados de arame farpado, numa zona de combate que se estendia por quilômetros. Exatamente nessa data, a data de hoje, a véspera de Natal, de 1914, um soldado alemão começa a cantar na sua trincheira Noite Feliz, ou como nós conhecemos no nosso cenário novo cântico, Noite de Paz. Sem dúvida, uma das melodias natalinas mais conhecidas no mundo inteiro. Com certeza, independente do idioma, os demais soldados das outras nacionalidades reconheceram essa melodia. Do outro lado, os britânicos, em suas trincheiras, não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Em meio ao cenário de guerra, de batalha, ouvem um soldado alemão cantando Noite de Paz, ou Noite Feliz. E logo os britânicos se juntam àquela melodia, se juntam ao coro alemão, que por sua vez responde com gritos e interjeições de Feliz Natal. E a partir daí os primeiros corajosos começam a sair das suas fronteiras, de ambos os lados, se encontrando na zona de conflito, entre os corpos dos seus próprios camaradas, e começam a se cumprimentar e se dar as mãos. E de repente, em diversos pontos distintos do fronte de batalha, acontece o mesmo efeito. Soldados que antes tentavam se matar uns aos outros, agora se cumprimentam, trocam pequenos presentes, dividem seus mantimentos uns com os outros, e há relatos de que até jogam futebol juntos. Irmãos, há algo de glorioso no Natal, que é capaz de trazer, inclusive, trégua a uma guerra mundial. Temporária, claro, durou ali alguns dias. A guerra se estendeu depois até 1918. Mas algo de especial no Natal trouxe uma trégua, mesmo que temporária, a uma guerra mundial. E esse texto que nós lemos nos fala um pouco sobre essa glória do Natal. Glória essa revelada na glória daquele cujo nascimento hoje nós celebramos. Voltando então, irmãos, ao texto, o evangelista Lucas narra esse fato histórico do nascimento de Jesus, o filho de José e de Maria. E para confirmar, inclusive, a historicidade desse fato, um fato tão real quanto a própria guerra mundial, Lucas menciona personagens históricos. Ele nos permite, inclusive, situar no tempo esse evento. Ele menciona o imperador César Augusto, ele menciona o governador da Síria, Quirino, e essas menções nos permitem, inclusive, situar no tempo esse evento. O texto diz que César Augusto, o imperador, publica um decreto de recenseamento que obriga todos os habitantes do império a retornarem às suas cidades natais para alistar-se nesse censo. De forma, então, involuntária, nós vemos o imperador romano dando início a uma série de eventos que culminariam no cumprimento da profecia de Miqueias 5, que nós lemos. Por causa desse censo, José vai a Belém e se cumpre a profecia de Miqueias, de que Belém seria o berço do Salvador. Sendo José da linhagem de Davi, o rei,
o pastor belemita, que veio a tornar-se o rei de Israel, ele vai então com Maria a Belém. E ali o texto diz que são chegados os dias, completam-se-lhes os dias e ela dá à luz ao seu filho primogênito, que é Jesus, o Messias. E o texto vai nos contar que naquela mesma região, nos campos ao redor da cidade de Belém, no entorno da cidade de Belém, haviam pastores. Possivelmente os mesmos campos que Davi pastoreou o rebanho de seu pai muitos anos antes. Pastores que estão ali no entorno da cidade recebem uma mensagem gloriosa. Uma mensagem gloriosa. O texto nos diz que a própria glória do Senhor se manifesta entre eles. O verso 9 nos diz: a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Aqueles pastores são contemplados subitamente com o peso, a gravidade e o resplendor da presença do próprio Deus entre eles. Assim como no Antigo Testamento, essa glória do Senhor se manifestava no meio do povo de Israel, no templo, nas formas de fogo, fumaça, nuvem. Essa mesma glória, a glória do Deus eterno, se manifesta no meio deles como um intenso brilho que brilha ao redor deles. E os pastores recebem, então, uma mensagem celestial. Uma mensagem que vem dos céus, uma mensagem gloriosa dos céus, pois é trazida por um ser celestial. O texto diz que um ser celestial, um anjo, desce até eles para lhes transmitir essa mensagem. O portador da mensagem é um ser celestial, portanto a mensagem vem dos céus. E não sei se os irmãos já notaram, mas já perceberam quantos anjos estão envolvidos com os eventos em torno do nascimento de Jesus? Por diversos momentos nós vemos isso. Anjos envolvidos nos anúncios relacionados ao nascimento do Salvador. Um anjo anuncia a Zacarias, pai de João Batista, aquele que seria o precursor do Salvador, o arauto do Messias. Um anjo anuncia a Zacarias a gestação de Isabel, sua esposa. Gestação essa que geraria João Batista, aquele que prepararia o caminho de Cristo. Um anjo é quem anuncia a Maria, mãe de Jesus, que ela está grávida do Filho de Deus. Um anjo é o portador dessa notícia. É também um anjo que aparece a José em sonho, como lemos no texto de Mateus. Aparece a José um sonho, aparece a José um anjo por meio de sonho, instruindo a receber Maria como sua esposa. Veja, anjos estão frequentemente envolvidos como mensageiros divinos, proclamando essa mensagem gloriosa, trazendo anúncios, preparando os eventos e os acontecimentos que culminariam no nascimento do Messias. Mas essas mensagens que eu mencionei agora há pouco eram anúncios preparativos, eram anúncios de preparação. No texto de Lucas 2, nós temos um anjo que traz o anúncio final tão esperado. Ele traz o anúncio que culmina no evento principal tão esperado, tão aguardado, o nascimento do Salvador. É nascido o Messias. É vindo ao mundo o Rei, o descendente de Davi prometido e preanunciado pelos profetas. Finalmente, depois de tantos anos de espera, é nascido o menino cujo governo está sobre os seus ombros, que tem por nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Meus irmãos, a glória dessa mensagem é tão grande, essa mensagem que é finalmente a mensagem tão esperada, ela é tão gloriosa, que um anjo não era suficiente para expressá-la em sua plenitude. Somente um anjo não seria o suficiente. Lucas revela que acontece ali um evento deslumbrante e extraordinário. Uma multidão da milícia celestial, uma miríade de anjos, junta-se a esse primeiro anjo na transmissão dessa mensagem tão gloriosa.
E esses anjos, essa multidão, esse exército de seres celestiais louva a Deus com esse coro sublime que hoje é símbolo também do Natal. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ou na expressão latina, Gloria in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas. Esse episódio, irmãos, tão glorioso da visão e do aparecimento de um exército de anjos, é algo que eu confesso que eu sempre fui levado pela minha imaginação, pela minha própria mente, talvez até influenciado por ilustrações e pinturas, quadros, né, diversos sobre esse episódio. Eu sempre imaginava isso como algo acontecendo acima dos pastores. Eu sempre imaginei os pastores vendo essa multidão de anjos e eu sempre imaginava eles olhando para cima. Naturalmente, os anjos são seres celestiais. Eles habitam nos céus. E eu sempre imaginei esse episódio, os pastores talvez contemplando esse exército de anjos, fitando os céus, olhando para cima. Mas, pessoalmente, uma leitura mais atenta do texto me parece que, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Os anjos aparecem em meio aos pastores, ao redor deles, no mesmo nível deles. O verso 9 nos diz que o primeiro anjo desceu aonde os pastores estavam. O primeiro anjo está junto aos pastores. Depois o verso 13 nos diz que a multidão da milícia celestial apareceu com o primeiro anjo, juntamente ao primeiro anjo, aonde ele estava, ou seja, em meio aos pastores. E somente no verso 15 nos é dito que os anjos depois se ausentam deles para o céu. A leitura mais atenta do texto me parece que, na verdade, todos esses eventos aconteceram em meio, em redor dos pastores. Eles subitamente se viram rodeados por um exército de anjos, por uma multidão da milícia celestial. Uma visão, sem dúvida, deslumbrante, extraordinária. Eles se viram acompanhados dessa multidão de anjos que louvam a Deus nas maiores alturas. Veja, os anjos estão no mesmo nível que eles. Os céus descem àqueles pastores, pois em Cristo o céu desceu até nós. Nele, em Jesus Cristo, são reconciliadas as naturezas divina e humana. Cristo reconcilia Deus e os homens. A mensagem natalina de paz, de esperança, de boa vontade entre os homens, mesmo que seja uma mensagem muito bela e cativante, ela só faz sentido à luz da paz promovida por Cristo entre Deus e os homens. Cristo reconcilia céus e terra. Como o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Colossenses, ele, Jesus Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O próprio louvor dos anjos conecta céus e terra. Eles dizem glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Meus irmãos, essa mensagem de reconciliação entre céus e terra é própria, é adequada ao Natal. É natural, pois o Cristo nascido em Belém, como foi profetizado, é o Emanuel. É Deus conosco. É Jesus, o próprio Deus, ao redor de nós. É Deus em nosso meio, no nosso nível, habitando conosco, tabernaculando conosco, fazendo a sua habitação em meio a nós. Ainda mais, meus irmãos, o texto nos diz que essa mensagem gloriosa trazida pelos anjos aos pastores, toda aquela experiência vivenciada por eles, os deixa tomados de grande temor. É o que diz o verso 9. Os pastores, diante de tudo aquilo, ouvindo aquela mensagem, são tomados de grande temor.
E, meus irmãos, também nós, ao ouvirmos a mensagem do Natal, ao ouvirmos a mensagem de Emanuel, Deus conosco, nós deveríamos também ser tomados de grande temor. Nós deveríamos também estar apavorados com a mensagem do Natal. A mensagem de Emanuel, Deus conosco, deveria nos deixar temerosos, apavorados, porque Deus conosco significa o Deus Santo, cuja ira, cujo juízo são fogo consumidor, como a Bíblia nos diz. É esse Deus vindo ao encontro de nós, pecadores. A mensagem de Emanuel deveria ser aterrorizante a nós, porque Deus conosco é o Deus Santo vindo a pecadores, o Deus cujo juízo é fogo consumidor. Nós deveríamos dizer, junto com o profeta Isaías, Isaías diz: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Quem dentre nós poderia subsistir a Emanuel conosco? Quem poderia suportar Emanuel, Deus conosco? A nossa reação deveria ser a mesma dos filhos de Israel no pé do Monte Sinai, quando a presença e a glória de Deus se manifestam em relâmpagos e trovões. A nossa reação deveria ser a mesma deles. O texto nos diz lá em Êxodo que, tomados também de pavor, eles dizem a Moisés: não fale Deus conosco, para que não morramos. A mesma reação deveria ser a nossa diante da mensagem do Natal. Quem de nós poderia subsistir ao fogo devorador habitando entre nós? Mas o anjo traz uma mensagem de alegria. O anjo proclama a eles para que não tenham medo, não temais. É dito àqueles pastores pelo anjo: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Mesmo temerosos, a mensagem que há de ser recebida deveria ser motivo de alegria, pois a mensagem do Natal é Emanuel, Deus conosco, mas esse que é o Emanuel é também o Salvador. Deus vem a nós para nos salvar. É nascido aquele cujo próprio nome, Jesus, significa Yahvé salva. E por isso o anjo diz: não temais. Vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Emanuel é Deus conosco para salvar, não para condenar. E veja a linguagem que é usada pelo anjo no verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja a linguagem que o anjo usa aos pastores. Vos nasceu. Nasceu a vós. Nasceu a vocês. Nos lembra também as palavras de Isaías, no capítulo 9, verso 6. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O Salvador é nascido a nós. Ele é dado a nós como um presente de Natal. Daí a nossa prática de, no Natal, trocarmos presentes, pois nessa data nos foi dado o maior dos presentes, que é o próprio Salvador da humanidade. É impressionante, meus irmãos, observarmos como uma mensagem então tão gloriosa, uma mensagem celestial, que é entregue por uma multidão de anjos em coro. Essa mensagem tão gloriosa, tão digna, tão deslumbrante. Ao mesmo tempo, ela se manifesta tão humilde. Ao mesmo tempo que essa mensagem se reveste de poder, de glória, ela se materializa com modéstia e humildade. A mensagem angelical, gloriosa, é entregue a pastores, a homens de ocupação simples. A mensagem não foi entregue aos poderosos, aos membros do Sinédrio, mas foi dada a pastores, vejam, homens de ocupação simples,
na vigília da noite, eles estão ali, dormindo ao relento, cuidando dos seus rebanhos. Os mesmos campos que provavelmente o próprio Davi pastoreou o rebanho do seu pai. E vale lembrar que Davi foi incumbido dessa função por ser o filho mais velho, o filho mais alto, mais forte. Ele era o mais novo, de quem não se esperava tanto. Quando Samuel vai ali escolher o novo rei, sequer eles se lembram de chamar Davi para ser examinado por Samuel. Veja como a mensagem gloriosa, ela se materializa de forma humilde e modesta. Ela é entregue a pastores, a homens simples, que vigiam não numerosos e gordos rebanhos na capital, Jerusalém, mas na pequena cidade de Belém, que sequer figurava no grupo dos milhares de Judá. Os pastores recebem essa mensagem gloriosa, excelsa, e partem para Belém para verificar aquilo que os anjos anunciaram, e o que eles contemplam? Um bebê pequeno, indefeso, nascido à pobre família de um carpinteiro. Um bebê que tem por berço uma manjedoura, um coxo, portanto, tendo que disputar desde o seu nascimento o espaço, o lugar com os animais, numa gruta qualquer de Belém. Meus irmãos, o Natal nos ensina como a glória é demonstrada, é materializada em humildade, em modéstia, quando nós nos fazemos menores para o serviço dos demais. A mensagem gloriosa do Natal, manifestada em humildade, nos ensina a demonstrarmos glória na humildade, na modéstia, em nos fazermos menores, pequenos, assim como Cristo, o Rei glorioso, se fez menor, se fez pequeno. Portanto, homens, vocês demonstram glória quando se sacrificam e se doam por suas esposas, quando vocês trabalham arduamente para prover as suas casas e não simplesmente sustentar seus hobbies e suas preferências. Quando vocês doam o seu tempo para os seus filhos, brincando com eles, os ensinando, servindo-os. Mulheres, vocês demonstram glória quando se submetem à direção dos seus maridos, quando se dedicam ao bom andamento do lar, no cuidado dos filhos, servindo-os, colocando-os para dormir nas madrugadas, acalentando-os quando estão doentes. Filhos, vocês demonstram glória quando obedecem seus pais, quando se submetem a eles e buscam honrá-los, sendo motivo de orgulho aos seus pais. Irmãos em Cristo, vocês demonstram glória quando consideram os seus irmãos superiores a vocês, servindo-os, dispondo dos seus dons para edificar os outros no convívio do povo de Deus, da igreja, nada fazendo por contenda ou vanglória. A mensagem do Natal, meus irmãos, nos ensina como glória manifesta-se na humildade. A glória do próprio Salvador, o Rei, o Filho de Davi, se manifesta em um Jesus humilde, pobre. A mensagem gloriosa do nascimento do Salvador, irmãos, é entregue aos pastores, mas o próprio anjo diz a eles, no verso 10, que essa mensagem será motivo de alegria para todo o povo. A mensagem não era para terminar neles, mas ela seria motivo de alegria para todo o povo. E, portanto, a reação natural e de obediência daqueles pastores é de divulgar o que lhes foi dito a respeito do menino, como diz o verso 17. Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E, portanto, para que seja motivo de alegria a todo o povo, eles divulgam, eles proclamam a mensagem celestial gloriosa que lhes foi confiada. Eles dão testemunho do sinal
que viram com seus próprios olhos o menino envolto em faixas numa manjedoura. E eles voltam, então, glorificando e louvando a Deus, reforçando o louvor dos próprios anjos. E também nós, irmãos, assim como aqueles pastores, louvamos ao Senhor. E os cânticos e hinos de Natal, pessoalmente, eu entendo como estão entre os mais belos já compostos. Então não há motivo para economizarmos hinos e cânticos de Natal para o Natal do ano que vem. Gastemos os hinos, os cânticos, as belas melodias de Natal, proclamando assim a mensagem gloriosa do Salvador. Assim como os pastores fizeram, celebremos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, proclamemos o Evangelho do Messias nascido em Belém. E façamos isso também em nossas comemorações, por meio dos nossos banquetes, nossos jantares, nossas belas árvores, nossas luzes. Tudo isso é testemunho da mensagem gloriosa do Evangelho expressa no Natal. Portanto, minha recomendação pessoal, se você ainda não montou sua árvore, ainda há tempo, ainda há algumas horas para o Natal. Se você talvez não tem família ou familiares com quem fazer a sua ceia, junte-se com irmãos em Cristo, afinal de contas somos a família da fé. Nosso Senhor Jesus Cristo é digno, Ele é merecedor de tudo isso. Mesmo na sua concepção e nascimento humildes, numa manjedoura em Belém, isso não foi impedimento para que Ele recebesse os mais finos presentes dos magos, ouro, incenso, mirra. Portanto, meus irmãos, os mais belos enfeites que nós podemos fabricar, enfeitar nossas casas, os mais belos enfeites são ainda pouco para as honras das quais Cristo é merecedor. Essa é a glória do Natal, capaz de trazer trégua à guerra, que nos enche então a todos, cristãos ou não cristãos, desse sentimento de alegria, de regozijo, pois é vindo a nós o Salvador. Ele está entre nós. Os céus desceram até nós para que nós pudéssemos ascender aos céus. E, meus irmãos, a alegria do Natal só encontra de fato sentido nisso. Só há sentido no Natal nessa verdade, porque após o Natal, os boletos continuam chegando. Após o Natal, aquele diagnóstico médico não tão favorável continua lá. Os nossos problemas de relacionamento permanecem, mesmo após o Natal. Aquele ente querido que perdemos não vai retornar após o Natal. A nossa vida, permeada por problemas, sim, ela continua após o Natal. A nossa alegria só encontra, então, de fato sentido na verdade de que há salvação a um mundo caído, a nós, homens caídos. O Messias, nascido em Belém há mais de 2000 anos atrás, meus irmãos, é o que dá sentido ao Natal e à vida como um todo. Se nós celebramos todos os anos os nossos próprios aniversários, como é hábito nosso, muito mais esse aniversário que hoje nós celebramos. Esse aniversário que já era comemorado muito antes de nós nascermos e será ainda comemorado muito depois de nós partirmos. Esse é o aniversário que vale de fato a pena ser lembrado. Nascimento esse que há de ser lembrado, celebrado, tenho certeza, até o fim dos tempos. Até o dia em que, assim como os pastores, nós contemplaremos Emanuel, o Salvador, mas não numa manjedoura, e sim assentado no trono celestial, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse aniversário há de ser lembrado e celebrado até o fim dos tempos, até o dia em que nós estaremos acompanhados de uma multidão, não só de anjos, mas também de homens e mulheres que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo, louvando por toda a eternidade. Portanto, irmãos, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem.
Amém.